Aí vamos lá. Falando sobre a domiciliar de Bolsonaro, os parlamentares vêm se movimentando aí nesse âmbito. O Mário Frias tinha avisado, essa notícia na imprensa está na coluna do Caio Junqueira, da CNN. Já reunimos 168 assinaturas de deputados em apoio ao pedido de prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. Cada adesão fortalece a demonstração que há no parlamento resistência a essa situação de justiça. O requerimento será encaminhado ao Supremo nos próximos dias. A gente sabe que, por mais que tenha força política, por mais que tenha nomes, essa decisão no frigir dos ovos, no final do dia, cabe ao Supremo, que age politicamente acima de tudo. Aí, primeiro começando aqui pela turma da Globo, ala do Supremo veio de Bolsonaro a Papudinha como primeiro passo para possível prisão domiciliar. Como eu disse no início, na introdução, não é por nenhum interesse nobre, né? Não é por nenhuma justificativa nobre. Alguns magistrados defendem a ida para domiciliar ainda neste primeiro semestre de 2026 como forma de evitar que a Corte seja responsabilizada por agravamentos no quadro de saúde de Bolsonaro, que vem registrando crises de soluço e precisou passar por uma cirurgia no final de 2025. Eles estão com medo da conta deles aumentar, porque o desgaste não para. Somado aí ao desgaste do caso do Master, né? O Supremo segue no holofote, segue apanhando, com a imprensa falando de impeachment. Pela primeira vez, acho que em toda a história, né, dos últimos, 7 anos. Aí, isso foi dia 19. Aí ontem, vem a Veja. Robson Bonin, que é o jornalista de bastidor da Veja. Já deu. Como a prisão de Bolsonaro é vista nos bastidores da Polícia Federal e do Supremo. Negativa de quesitos médicos e resistência à prisão domiciliar alimenta o discurso de vitimização do ex-presidente e ampliam o desgaste do Supremo. A permanência de Bolsonaro em prisão no complexo da Papudinha segue no centro de um embate jurídico e político que constrange o Supremo. Apesar da transferência, para uma ala melhor, decisões recentes de Alexandre de Moraes, relator do caso, reacenderam a controvérsia sobre a possibilidade de prisão domiciliar por razões de saúde. O tema foi debatido no programa Ponto de Vista, apresentado pela Marcela Rahal com Bonin. Segundo Bonin, o impasse atual extrapolou o campo jurídico e passou a produzir efeitos políticos negativos para a Corte. E aí ele amplia essa história. Ele falou o seguinte, o principal ponto é, o Fernando Collor, por coisas muito piores, corrupção, desvio de milhões, teve prisão domiciliar. E o Bolsonaro não pode? Qual o critério para um poder e outro não? Como é que tá se fazendo isso daqui? É algo errado, nesse processo. Não tá dando para aturar isso daí. Aí, esse é um dos principais pontos. Aí diz, e se acontecer o pior? Vai ficar marcado na história do Brasil? O Supremo matou um ex-presidente? É assim que o Supremo quer ser lembrado? Porque a história vai virar essa página. A verdade vai aparecer. Não existe ex-direitista. Tem gente aí que pode até ficar surtado da cabeça, mas pode até ter raiva de Bolsonaro, mas todo mundo sabe muito bem, o que o Estado Democrático de Direito anda fazendo. Aí também ontem, o Igor Gadelha no Metrópolis comenta: ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E mais uma vez, a motivação não é nada republicana, porque eles sabem, esse tipo de coisa que está acontecendo é um absurdo. Está todo mundo vendo os maus tratos. E politicamente, isso cai também no colo do Lula. Isso também desgasta o Lula. Então eles não são idiotas, Só que todo mundo tem medo de falar com o Dom Pedro III. O careca não responde a ninguém. Parte dos ministros do governo Lula passou a defender nos bastidores que Dom Pedro III autoriza Bolsonaro a cumprir prisão em regime domiciliar. A coluna viu nos últimos dias sob reserva ao menos 3 ministros de Lula que defenderam que Bolsonaro possa cumprir a pena em casa. A avaliação desses ministros é que Dom Pedro III deveria transferir Bolsonaro para domiciliar por coerência, uma vez que ele concedeu o mesmo benefício ao Collor. Aí, hoje já agora, 21 de janeiro, Eu só olhei aqui, não falava aqui não, Hoje já, 21 de janeiro. O Gadelha comenta: cresce a expectativa de aliados para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Bastidores, lideranças bolsonaristas ouvidas pela coluna dizem ter recebido sinalizações de outros ministros do Supremo de que Moraes poderá autorizar a transferência de Bolsonaro em breve. Eu tinha comentado com vocês no final de semana, no dossiê Papudinha, que se a imprensa apontou 5 pessoas que teriam atuado para Bolsonaro ser transferido, eu falei, teve uma sexta. Essa sexta pessoa, ainda falei com o Mário Frias também, tinha conversado com ela, essa pessoa falou com 4 ministros no final de semana. Um deles foi o que eu citei nominalmente, foi o Fux, Falou com o Dom Pedro III eu não falo. Vou falar com o outro ali pra botar pressão nele. Assim, não dá, Simplesmente não dá o que tá acontecendo. Vamos ver como é que vai se desenrolar os próximos dias. Aí tá na expectativa aí de fazer as perícias médicas e tudo mais, pra checar aí como é que tá a saúde de Bolsonaro, meio que pra ter uma justificativa, se ele merece ou não merece ir, enfim. Deve acontecer aí, possivelmente nas próximas semanas, ou talvez não, Vai caber também o que se passa na cabeça de Dom Pedro III. Talvez ele ache que é melhor fazer isso. E pelo menos enquanto o Bolsonaro está sendo maltratado, a imprensa fica dividida entre falar dos maus tratos de Bolsonaro e o que está acontecendo do Banco Master. Aí o Banco Master vai ficando, em segundo plano, quase como uma cortina de fumaça. Pois bem,
Além dessas movimentações que estão acontecendo, parlamentares aí nos últimos dias resolveram fazer uma caminhada até Brasília, partir lá de Minas. Quem puxou o couro no primeiro momento foi o Nicolas, aí depois chegou o Gayer, André Fernandes, o Jordi, Carlos Bolsonaro também foi. E o objetivo, meio que acho que é chamar a atenção, né, para tudo que está acontecendo. Muita gente levantando assim, alguns questionamentos na imprensa, na rede social, nem vou entrar nesse ponto nem nada, mas acho que o ponto principal é tentar chamar a atenção para o que está acontecendo, né? Porque uma movimentação como essa acaba virando notícia e o pessoal se perguntar por que o pessoal está caminhando, por que os deputados estão fazendo isso. Ah, não é por causa de Bolsonaro, é por causa do 8 de janeiro. Pô, beleza, bacana, né? Que vá, que siga, ganhe força aí. A previsão é que eles, enfim, né, andando um pouquinho todos os dias, segundo a Kim Famani, é chegar em Brasília no domingo. No momento atual, é bem entendível também tomar esse tipo de medida, né? Porque o Congresso segue em recesso. Algumas críticas que foram feitas nas redes sociais, ninguém trabalha e quando faz isso. E olha que eu não sou nada afeito, né, a várias das pessoas que estão participando, mas, pô, peraí, uma coisa, outra coisa, né? Está no período de recesso do parlamento. Aí o pessoal aproveitou o período e falou, não, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer aqui um ato, alguma movimentação, para ver se gera algum tipo aí de comoção social. Enfim, tem outros nomes aqui, ó, o Márcio Galberto, o Rafael Satier, enfim, várias pessoas do PL. Nas redes sociais, tiveram vários comentários na linha, tipo aqui o do Alan, iniciaram dizendo que não havia o que fazer e demonizaram literalmente quem cobrou dos políticos. Tiveram essa, né? Estão nos cobrando, não tem o que fazer. Disseram que a cobrança era só da bolha da paranoia. Agora entenderam que não era, né? A cobrança é geral e resolveram agir. Resultado, cobrar funciona. Depois de muita cobrança, os parlamentares começaram a se movimentar. Vou fazer uma postagem do Carlos, avisando que iria participar da Colônia de Santa Catarina em direção à marcha com Nicolas, André, Gaia e muitos outros. Amanhã, posteriormente, também verei minha filha, então meu pai na quarta. Mas, então, volto novamente à caminhada, me programando, força. Então hoje, quarta-feira, Carlos vai estar indo ver o Jair e, com certeza, deve levar, né? Um abraço, alô humano, falou, meu pai, o pessoal aí tá se movimentando finalmente. Ó, meu pai, tá sendo notícia aí que parece que agora, né, até o Supremo tá incomodado com a perseguição que o senhor tá sofrendo. Tá entendendo que tá passando demais do ponto. Fé em Deus aí, né, o senhor vai poder ficar em casa. Não era nem para isso estar acontecendo, era para estar solto, né? Na verdade, Bolsonaro já deveria ser indenizado. Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro. Mas vamos lá.